Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Sandro. Eu acabei de ser informado por um aluno que o vídeo cortou no final. Eu tenho que conversar com os coordenadores para entender qual é a melhor plataforma para estar usando, porque no início tive vários testes, vários erros e continuam os erros, né? Peço desculpa a todos vocês. Bom, eu quero terminar esse exercício, né? Não só esse exercício, os restos das explicações aqui. Eu vou mudar o prazo final, tá, do trabalho para vocês terem mais tempo de finalizar o exercício que está naquela aula, ok? Vamos lá. Então, a gente estava falando na última aula que esses parâmetros G2, né, que é o segundo caso que a gente estava abordando, é um comando de interpolação circular, tá? Agora eu coloquei o cursor aqui com laser, ó, a interpolação circular acompanha o cursor, tá? E o que acontece? Essas medidas que são dadas, né, de x, né, que o x mede o diâmetro da peça, né? A gente sempre fala em diâmetro, a gente não fala aí em raio, tá? Mesmo se a gente construir a peça, a gente tiver para fazer a peça, a gente precisa só ter da linha de centro para uma das extremidades, né, para a gente começar a desenhar, mas quando a gente faz a peça no entorno, ela é trabalhada circularmente e vai estar, inevitavelmente, produzindo o diâmetro. Então, por isso que a gente dá o diâmetro. Bom, mas a gente está dando esse comando G2 para fazer esse raio aqui, né, como a gente estava falando na última aula. Então, os valores de x vai ser para o final do raio. Então, a gente sempre dá a posição final do arco, né, que seria aqui o diâmetro de 44, como está mostrando aqui no exemplo, tá? E Z seria menos 40, né? Se lembra aquilo que eu havia dito na aula anterior? Se a gente adota o centro, né, a origem na ponta da peça como fator de segurança, a gente sabe que todas desculpa, todos os valores negativos vão estar sempre com a ferramenta na peça. Valores positivos, como segurança, nos indica que está fora da peça. Isso é um sistema de segurança, ok? Então vamos lá, ó. Então, o final do arco, no sentido Z, está em menos 40, ok? Como a gente havia dito, né, as coordenadas I e K correspondem a I, a coordenada secundária de X, e K, a coordenada secundária de Z, então aqui também a gente mostra para eles a coordenada do centro do arco, tá? Então a gente parte do centro do arco para ver qual é a medida. Então, do centro do arco até o X, né? A gente andou aí, deixa eu ver, a gente andou 10, né? A gente andou 10 positivo para cima, ok? Sim ou não? Tá? E K em relação, né, a Z, ele não andou nada, tá? Ele continua na mesma posição. Porque a gente está vendo aí aqui as coordenadas para o centro do arco, porque para executar na distância que a gente quer, já está aqui, ó, x 44 e z menos 40. Agora, a gente precisa dar para ele a coordenada do centro do arco, né? Da posição final que a gente estava de trabalho. Então, a gente estava aqui na última posição, não é? E daqui para o centro do arco, em x nós caminhamos 10. Sim ou não? Ah, mas professor, não é o raio? Nesse caso, não. Tá? Aqui, nesse caso, a gente não indica raio para coordenada secundária. Então, é o valor de 10. Ó. O raio aqui não é de 10? Ele não caminha para todo esse arco com 10? Então, quando ele está na exata medida aqui de x, né? Então, ele está aqui, ó, desse ponto para o centro, é 10, ok? E em Z, né? Em Z, que está aqui no sentido da linha de centro. Não caminhou nada, né? Ele ficou parado e em X ele elevou a 10, ok? Bom, continuando, então a gente já falou várias vezes do comando G1, né, que é interpolação linear. Então, desse ponto que ele estava de x 44
ele vai para x 50, tá? E de z menos 40, ele vai para z menos 55, ok? Então ele anda inclinado. Mas como a gente dá as coordenadas finais, a gente não precisa dar o ângulo de inclinação nem nada. Ele é como batalha naval, ele vai entender. Ele vai ser desse ponto e vai para esse ponto. E vai desenhar uma linha, né, ligando os dois pontos, ok? O comando G3, tá? É um comando de interpolação circular também, só que nesse caso ele é de sentido anti-horário, tá? Só vou pedir um segundo para vocês. Bom, como eu estava falando, o G3, né, diferente do G2, o G2 seria para interpolação circular horária. G3 é para interpolação circular anti-horário, tá? E segue as mesmas regras do G2, ok? Então, a gente tem que dar coordenada para ele de X, tem que dar coordenada de Z, tá? E são coordenadas finais, tá? E no primeiro caso, a gente dá o raio. No segundo caso, então a gente também dá o valor de X e de Z final, tá? Que é esses valores que estão aqui, e dá as coordenadas secundárias, né? Como a gente estava explicando, tanto de I para K, I em relação a X e K em relação a Z. No caso de I e K, nós estamos tomando como base o centro do arco. A gente precisa achar o centro do arco, ok? E depois, para finalizar o desbaste, a gente aplica novamente o G1, ok? E aqui a gente finaliza. Porém, como vocês estão vendo aqui, ó, isso é um trecho de uma programação. Não está toda a programação até o final, né? Onde a gente consegue ver aí os comandos finalizando, né? Voltando a ferramenta para o ponto zero, ferramenta e assim por diante. Então, aqui é só um exemplo, tá? Bom, ele deixa aqui como importante que G2 e G3 são modais, né? Toda vez que a gente aplica G2 e G3, cancela os comandos modais, né? Que no caso, como a gente estava usando G1, né? Se a gente aplica o comando G1 e vai falar a gente dá de um ponto, né? A gente pode dar, que nem aqui no caso, a gente poderia dar aqui, não é aqui o caso, mas a gente pode dar G1 daqui, ó, para desbastar, né? E se a gente tiver que dar a segunda coordenada para ele, não precisa dar o comando novamente, porque ele entende que lá, esse comando é modal e ele só vai ser cancelado se tiver outro comando para cancelar ele ou um outro comando para fazer outra função e que seja modal. Tá certo? Tendo dúvidas, assista a aula de dúvidas nas segundas-feiras, tá? Às 21 horas. Vamos seguir? Legal. Como eu havia falado, eu sempre vou colocar aqui, entre um exercício e outro, as tabelas para ficar mais fácil, se o aluno estiver consultando, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar até as funções miscelâneas, né? Porque a gente vai usar, porque esse próximo comando que a gente vai... Desculpa, nesse próximo exercício, né? A gente vai iniciar e finalizar o comando, ok? Bom, também coloco aqui as letras usadas para outros comandos, tá? A gente já viu aí o F definição de avanço, né? G são os comandos preparatórios modais, o M é funções miscelâneas, né? N é o número do bloco, né? Que a gente coloca na frente de cada bloco com funções para a gente identificar onde a gente está. Essa é a definição de velocidade de árvore, a gente já viu isso. Como eu estou refazendo esse exercício aqui, porque não foi gravado, eu não me lembro se eu já falei da definição de ferramenta, né, o T. O T, as duas primeiras números indicam o número da ferramenta e os dois últimos, né, geralmente indica a localização, né, no porta-ferramentas, né, no corredor onde essa ferramenta está, né, qual que é o caminho que ele vai ter que tomar dentro desse corredor. E U e W também são as secundárias, né, coordenadas secundárias, né, que aqui nesse caso incrementação, né, o incremento de valor no eixo X e W incremento de valor no eixo Z. A gente vai ver como isso funciona. Ok. Essa peça é até mais simples que a outra, né, a gente não usa nenhuma função
de interpolação circular, né? Ela é bem simples, tá? O que eu vou mostrar aqui nesse exercício, né? A diferença dos exercícios anteriores é que a gente agora vai iniciar um bloco e finalizar o bloco, tá? E vamos mostrar para vocês como isso ocorre, tá? Então, iniciamos com o primeiro bloco. Se lembra que os blocos são nomeados de 10 em 10 nessa máquina, tá? Para esse programação, né, que a gente tem para essa máquina. Se lembra que eu falei que são diferenciados? Para o Siemens 828D, a gente tem essa forma de nomenclatura para os blocos, tá? E também eu verifiquei com o professor que coordena o laboratório. Ele falou que a gente também tem uma máquina Siemens, tá? Mas eu não me recordo se é 800 ou se é 400, mas é a mesma linguagem, tá? Se modificar é muito pouco, ok? Vamos lá. Então, iniciando para o bloco N10, primeiro comando é G291. Qual é esse comando? Habilita a linguagem de programação ISO. Muitas máquinas elas conseguem reconhecer vários outros comandos, então a gente precisa iniciar dizendo que a gente vai trabalhar com a linguagem de programação ISO, ok? Depois a gente dá o comando para ele G21, de programação em milímetros, tá? Porque a gente também pode trabalhar com outros tipos de medição, polegadas e assim por diante. Então a gente tem que informar qual que é a programação, qual que é o sistema de medidas, né, que está sendo utilizada. Chegou a 40, que cancela a compensação de raio, tá? Isso é importante, tá? Porque se a máquina está a gente precisa garantir para a máquina que no que a gente vai trabalhar agora isso não esteja ocorrendo, né? Não tem essa compensação de raio. Não sei se é nesse exercício, mas eu sei que algum desses exercícios ele vai pedir compensação de raio e eu vou mostrar para vocês como isso funciona, tá? Mas nesse caso a gente não está fazendo compensação de raio, ok? G90, tá? Que fala para ele que os sistemas de coordenadas que a gente está usando é absoluta e não incremental. Legal? Como essas funções são modais, elas só se modificam se a gente tem um outro comando que cancela ou altera. Senão, eles estão ativos e fazem parte do início de uma programação CNC, tá? Com o comando numérico, ok? E G95 fala de avanços em milímetros, tá? Por polegada por rotação, tá? Essa é a unidade que a gente está trabalhando. O avanço vai ser em milímetros por polegada por rotação, tá? Também a gente vai ver isso como funciona nos avanços, ok? Bom, ó, a chamada da ferramenta, aqui tem, ó, aquilo que eu havia falado para vocês, as duas primeiras números para identificar a ferramenta e os dois últimos identificam o corredor, né, onde está localizada a ferramenta, qual que é o caminho que ele precisa percorrer para achar essa ferramenta. Esses valores são dados previamente, tá, para o comando numérico, tá? Quando a gente dá um input de ferramental para eles, né, vai dar todo o input de ferramental, a gente mostra para ele todos esses, a gente faz um catálogo, né, com o nome T0, alguma coisa, ou o número de ferramental e o caminho para ser encontrado, ok? Bom, G96 seleciona um modo de programação e velocidade de corte constante, onde o cálculo é por rotações por minuto. E tá, é a função aqui no G26, você fala para ele o S, olha lá, vamos lá ver, ó, G26, quando você aplica o comando G26 aqui no bloco N50, você já tem que dar para ele aqui com um S na frente, tá? A velocidade dele, que é milímetros por minuto. Ok, a unidade? Legal, pessoal? Tem, então, nenhuma dúvida. É a sistemática. Depois que você entende a programação, é uma receitinha de bolo, né?
Nada mais se deve fazer. Por isso que cada programador, quando tem o curso de uma máquina, ele opera aquela máquina, né? Ele, para começar a programar, trabalhar em outra máquina, que o sistema é diferente, ele tem que ter um curso diferenciado de novo, tá? Ou uma atualização para ele estar conseguindo executar os comandos, que muitas vezes, como a gente já viu, né, na aula anterior, né, no complemento dessa aula, os comandos para cada fabricante, tipo de fabricante, né, é diferente, ok? Não cada fabricante, mas, como eu falei para vocês, existe tipos no mercado, tá, de máquinas que tem um tipo de programação em cima da ISO, mas que tem pequenas alterações, tá? Ok, a gente já falou sobre a programação introdutória aqui, tá? Esse bloco inteiro aqui é de função introdutória, ok? G92 também, tá? Porque ele também vai dar a velocidade, vamos para ele aqui, ó. Ele vai dar a velocidade do eixo árvore em RPM, ok? Então, S e aqui a rotação dele, que é 3.000 RPM. Na mesma linha, nós temos o programa M3, que é o sentido de rotação do eixo, né? Então, você pode dar nessa mesma linha, tá? O sentido de programação, desculpa, o sentido de rotação do eixo árvore. Legal. Vamos aplicar agora o G0, que é o posicionamento rápido, tá? Geralmente, a ferramenta está lá no zero ferramenta, e ele tem que ficar mais próximo da peça para depois ele trabalhar com uma aproximação, que os comandos geralmente são com velocidades pré-determinadas pelo comando. E geralmente são lentas, né, para fazer desbaste, né, e assim por diante, né, porque você retira muito material. Então você não pode vir de muito longe com aquela velocidade lenta, tá, entrar na peça e começar a desbastar. Então o que você faz? Dá um comando antes de aproximação, que é o posicionamento rápido. Estando bem próximo, aí você começa um comando, né, para ele de desbaste e assim por diante. Bom, agora eu vou falar de uma coisa que é muito legal na programação CN, né, nos comandos da ISO. Esse comando G73, a partir do momento que você aplica ele, ele vai trabalhar com vários ciclos de desbaste, assim como você informar para o comando. Então, você dá todos os parâmetros pertinentes para ele, de quantos passes vão ser dados e assim por diante, e ele começa um processo de desbaste da peça que ele já conhece todos os pontos e vai só repassando, né? Então, você economiza aí várias linhas de programação quando você aplica o comando G3. E, geralmente, o comando G3, você aplica ele em 2 blocos, tá? Como você pode ver aqui, ó, ele está sendo aplicado no bloco N80 e o N90, tá? Então, vamos começar primeiro falando sobre o primeiro bloco. Quais informações que o primeiro bloco precisa, ó lá? Ciclo de desbaste paralelo ao perfil final. Então, ele vai fazer um ciclo de desbaste, né? Ele não vai fazer acabamento, esse é um ciclo de desbaste, tá? Desculpa. Então, olha lá, o que ele precisa, ó? Primeiro parâmetro que ele pede é o U, o 2, tá? Que é a quantidade de material a ser removido no eixo X. Então, o U está relacionado ao eixo X e é quanto de material, né, vai ser removido. Esse aqui, acho que é 2 milímetros, tá? Aqui a unidade é milímetros. Eu não coloquei, mas acredito que eu vou dar uma olhada e passo para vocês. Aqui, a direção e quantidade de material a ser removido no eixo Z. Relacionado ao eixo Z é o W, tá? Vai ser tirado 1,35. E aqui o número R é o número de passes, né? Vão ser 2 passes. Para tirar toda essa quantidade no eixo X, tá? Que é aqui, ó, seria 2 milímetros, tá? E no eixo Y seria 1,3 milímetros, que seria aqui, ó, tá? 1,3 milímetros. 1,3 ou 35, né, que é 2 casas decimais.
Tá? Ó, aqui eu coloquei a fórmula para você achar o U e para você achar o W, tá? O U, ó, então aqui tá, qual que é ele é adimensional, tá? Porque ele tem uma relação aqui com medidas iguais e se cancela as unidades, pelo que eu estou entendendo, mas vou pesquisar aqui para vocês. Aqui, ó, o excesso de material em X menos o sobremetal para o acabamento em X, ok? E o número de sobre o número de passes, você vai achar aqui o U, tá? Então, a quantidade de material que você vai tirar, que é 2, que ele diz que é 2 adimensional, é o excesso de material que você vai tirar em X, né? Aqui ele está dizendo do raio, e o sobremetal para acabamento, ok? E sobre o número de passe. Em Z, a mesma coisa. Excesso de material em Z. Aqui ele colocou raio porque a medida do X é em raio, né? Então, esses dois de cima, a gente está falando sobre raio. Então, eu suponho que eu estou falando aqui que ele tem inicialmente 25, vamos supor, aqui ele tinha inicialmente 27 e vai ter que ficar com 25 de diâmetro, né? Então, eu tenho que formar para ele aqui, ó. Excesso de material em X em diâmetro, menos sobremetal para acabamento em diâmetro em X. Você vai achar lá essa camadinha, uma camada, tá? Aqui a gente está achando uma camada que vai ser, é como se tivesse uma camada, ó, na espessura do meu cursor aqui, tá? Do laser. Ó, como se tivesse uma camada em toda essa face aqui, tá? Ele está entendendo isso. E o W é a mesma coisa, só que o W não é em função de raio, ele aqui é a medida real dele, tá? E entenda, como a gente está trabalhando aqui nesse exercício negativo, aqui é menos, e aqui menos a medida, que vai virar mais. Aqui então vai ser menos aqui, e aqui vai virar mais. Legal? Lembrar disso? Boa. Seguindo então, tá? O segundo bloco do G73, né, que é o N90, ele já vai pedir aqui para você número do bloco que define o início do perfil. O segundo bloco do G73, ele vai pedir para você qual que é os blocos que vão entrar, né, nesse comando. Então, ó, a gente vai partir aqui, o P significa que é o bloco inicial, que é o N100, né, então é o 100, tá? E o final, que é o Q, que ele está dizendo agora como Q, seria o bloco N160, 160, ok? E mais que ele pede? Sobre metal para acabamento em X, o 2, sobre metal para acabamento em Z, 0,3, e avanço de trabalho, né, que é F, a gente já viu lá, né, na lista, 0,2. Então, esses dois comandos, entendo, ó, esse é o ciclo de desbaste e esse é o ciclo de acabamento, ok? Que ele vai deixar, né, vai tirar o sobremetal, tá? Para deixar para acabamento. E depois, aí ele vai fazer, ó, aqui, ó, deixa eu inverter, ó, o ciclo de desbaste que vai iniciar do 100 até o 160, ele vai fazer os passos que ele tem que fazer e tudo mais, até que vem um outro comando modal aqui, que é o G70, que aqui sim é o ciclo de desbaste, desculpa. Então o G73, ele está fazendo aqui o ciclo de desculpa, G73 é o ciclo de desbaste, e depois que ele executar esses vários passes para finalizar o G73, ele entra no comando G70, que é o ciclo de acabamento, ok? Legal? E que legal, olha aqui o G70. O G70, ele entra com o ciclo de desbaste, mas ele entra com as aplicações tanto do G71, do G72 ou do G73. Olha aqui, ó. Ele está aqui, ó, o G70, ele está aqui, ó, no bloco N170. Ó, quando eu coloco para ele G70, eu tenho que indicar para ele primeiro o número do bloco que ele vai usar, inicial e o final, e a espessura que ele vai tirar, né, o avanço que ele vai fazer, que é 0,18, tá, para fazer acabamento. Legal, pessoal? Então, o G73, ele vai fazer todos os ciclos de desbaste, você não vai precisar ficar repetindo
cada vez aqui, esse bloco que no caso é do N100 ao N160, tá? Então ele já entendeu, ele vai fazer esse ciclo de desbaste, vai deixar o sobremetal para acabamento, e aí com o G70 nós fazemos também a mesma forma, né? Pegamos o mesmo conceito do G71, 72 e 73, né? E agora a gente aplica para um ciclo de desbaste, tá? Aí, olha lá, com esses dois comandos, né, na verdade, que é o G73 e o G70, a gente finaliza todo o desbaste e acabamento da peça. E para finalizar, a gente usa o G54, que é o zero peça, tá? Que é o 200, que ele tem para ele, que é o zero peça, né? Então ele coloca lá. Mas aqui é zero peça, eu acho que é o zero ferramenta nesse caso, tá? Aqui eu acho que o professor errou escrevendo zero peça, mas na verdade essa medida é bem distante da peça, tá? E aqui essa medida é para o zero ferramenta. Eu vou alterar, tá, pessoal? Quem está assistindo, entenda aqui que é o zero ferramenta. E ele faz movimento, e aqui quando eu pedir para ele o G54, e eu coloco aqui G0, ele vai fazer isso em movimento rápido, porque o G0 é um comando para fazer movimento rápido. Então, esse comando a gente pode anexar o comando G0, tá? Todos os comandos que você vê num bloco só, mais de um comando, é que eles permitem, tá, estar utilizando outros comandos para tá definindo essa linha. Geralmente, os comandos iniciais, eles permitem, na mesma linha, né, no mesmo bloco, vários comandos, né? Essas funções introdutórias, né, até de você informar a ferramenta, eles permitem vários comandos no bloco, ok? E o M30 finaliza o programa. Depois que ele retornou para o zero peça, tá? Ele finaliza. Ok, pessoal? Desculpa, zero ferramenta. Legal, pessoal? Alguma dúvida? Entra lá, assiste a aula, participa da aula de dúvida e a gente pode retirar alguma dúvida, porque para o professor isso é natural, tá? Às vezes eu falo um pouco rápido e o aluno pode não estar entendendo. Então eu peço para o aluno parar o professor, né, ir lá na aula de dúvidas e falar, professor, por favor, eu estou tendo dificuldade, vai um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, né? E aí a gente vai se adequando à aula. Beleza? Então vamos para o próximo. Aqui está uma listinha de parâmetros que foram usados, né? Que está dizendo, por exemplo, né? Mas para fazer essa peça, tá? Então, ó, consideramos desbaste em 2 passes, né? Em 2 passadas. Excesso do material em X, 10 milímetros. Pô, material, mas é tudo. Pô, professor, é tudo isso de material? Não. A gente está falando aqui de diâmetro, então é 5 para cada lado, entendeu? Então, na verdade, se for ver a camadinha, era de 5 milímetros. Então, o excesso de material em X era 5 milímetros, excesso de material em Z, 3 milímetros. Sobre metal de acabamento foi utilizado 1 milímetro para cada lado. E sobre metal de acabamento em Z, foi utilizado 0,3. Avanço desbaste 0,2 milímetros por rotação e avanço de acabamento 0,18 milímetros por rotação. Tem que ser mais lento, né, para fazer o acabamento ficar melhor. Bom, coloquei aqui no final, ó, importante, no exemplo foi considerado que o desbaste e o acabamento seriam feitos com a mesma ferramenta. Não teve troca de ferramenta, né? Vocês perceberam que foi tudo com uma ferramenta só. Geralmente, você pode ter, numa programação, várias trocas de ferramentas, tá? Mas como a gente está dando um exemplo aqui, a gente usou só uma ferramenta e a mesma metodologia seria utilizado para as outras trocas de ferramenta, tá? Um próximo exemplo. Deixo aqui as listas de novo, tá? É o exemplo 5. Percebam que aqui a gente já tem uma visualização do zero ferramenta, ó,
Ó, é igual o outro, ó, tá bem distante da peça, tá em distância. Lá tava 200 e X200 e Z, eu não lembro, né? Quanto tava, mas é bem distante da peça. Então você tem aqui o zero ferramenta, você tem essas linhas em vermelho, são denominadas para dizer que o avanço é rápido, geralmente com o comando G0, tá? A gente tem 3 pontos de avanço rápido aqui, ó. Desculpa, ponto 2, o ponto 4, tá? São movimentos que vai ser rápido, não sei se é só avanço ou recuo, mas enfim, tá? E o ponto 3 também. Ok? Vamos ver então no programa como funciona? Bom, já aqui a gente começa com o comando O. O O não estava lá na lista, mas geralmente é para dar um nome desse grupo de essa lista de comandos tem que ter um nome. E a gente aqui está dando pelo O0013, tá? E aqui ele deu o nome de eixo 2532, que deve ser aqui a especificação do material, ok? Então, nomenclatura do programa, tá? E o nome. G, no primeiro bloco aqui, N10. Então, se lembra, são uma sequência de comandos introdutórios para a máquina entender rotação, né, sentido de giro, tá? O que ele achar necessário, tá? Então, ó, esse comando ele está usando G1 para dizer que a programação é em milímetros, tá? Ele está usando G40, tá? Para cancelar a compensação de raio, tá? Como eu disse para vocês, a gente tem que garantir isso. Então, a gente dá o comando, né, que é modal, G40. A gente também dá o G90, que é o sistema de coordenadas absolutas. A gente poderia estar trabalhando com incremental, tá? Mas aí a gente teria que mudar todas as coordenadas que estão aqui. E o G95, avanço em milímetros por polegada por rotação, ok? Mas, professor, quando que eu uso absoluto ou incremental? Conforme as cotas que você tem, entendeu? As informações de cota, conforme a complexidade da peça, você vai avaliar se é melhor você dar coordenadas absolutas ou se é melhor você dar as coordenadas incrementais, tá? Como esse comando G90 é modal, você pode, no meio da peça, dependendo da complexidade, dizer que você quer um trecho lá, dizer para ele que você quer fazer no sistema de coordenadas incremental. Quando você colocar lá o comando para incremental, ele vai cancelar o anterior, que é de coordenada absoluta, e vai começar a executar as distâncias, né, as coordenadas, na verdade, as distâncias das coordenadas em coordenadas incrementais. Depois você dá o G90 de novo, se você quiser, e volta para a coordenada absoluta. G95, como a gente já falou, né? Já que falamos aqui, então aí a gente aproxima, ó, dá o comando G0, que é posicionamento rápido, e a gente pede para ele parar no X400 e Z300, que é o ponto 1. Ah, então, aqui ele vai ter vários pontos, né, de referência para ele. Um desses pontos que a gente está dizendo aqui, que está mostrando, para mim, eu não sei, tá, mas eu subentendo que aqui eu gero o zero peça dele, que é onde ele faz troca de ferramenta, né, ele dá comando de troca de ferramenta. E é exatamente, porque ó, o próximo comando que ele vai dar é de troca de ferramenta. Então, quando ele coloca nessa posição X400 e Z300, é o zero ferramenta, onde ele pode fazer as trocas. E nesse caso ele está fazendo, ó, ele está chamando a primeira ferramenta, que é 0101, tá? Então, o 01 é qual é a ferramenta, e o outro 01 é da onde, né, o caminho que ele vai utilizar para buscar essa ferramenta, tá? Na galeria de ferramentas, ok? Aqui ele está dizendo que é corredor, né, no corredor, né, correspondente. Ok, então a gente já tratou até todo esse
esse grupo de comandos iniciais, tá? Então agora a gente vai começar comando G54, tá? Que é o zero peça. Então ele vai para o zero peça, tá? Depois a gente começa com G96, que seleciona. Então, quando eu dou aqui, ó, esse N40, quando eu dou G54, ele vai entender que ele está no zero peça, tá? No ponto de zero peça. E como ele não mudou aqui, o zero peça é o mesmo para o zero. É onde ele faz as trocas de ferramenta, tá? Então ele diz para ele, ó, G54, nesse ponto que ele está, é meu zero peça. Então, cabe também ele dizer no exercício anterior a isso. Ok? G96 seleciona o modo de... É a velocidade, né? O G96 é a velocidade de corte, que é 200 minutos por minuto. G92 dá a velocidade do eixo árvore, tá? A rotação do eixo árvore, 3.500 RPMs, tá? E aí ele já vai se aproximar a peça, ó, ele dá o comando G0, que é o comando rápido, ele vai lá para o X44, né, que é o diâmetro de 44, tá? Que é o ponto 2, e o Z80, tá? Perceba, por que ele está dando Z80? A coordenada, né, que ele está usando, o 00, a origem que ele está usando, é na parte de trás da ferramenta nesse caso, tá? Eu estou dando aqui um exemplo diferenciado para vocês. Então, aqui todas as coordenadas vão estar positivas, tá? A gente não faz aquela diferenciação de coordenada positiva fora da peça e negativa na peça. Se ele tivesse colocado aqui a origem, nesse ponto, a gente teria essa segurança, mas nesse caso a gente não tem, porque todas as coordenadas vão ser positivas, ok? Então ele deixou aqui no ponto 2, né, com o avanço rápido, ok? E depois ele começa com os ciclos de desbaste, aí, ó, movimento retilíneo, né, linear, G1, que a gente já viu. Então ele vai partir desse ponto, ele estava, que é X44 e Z80, tá? E vai começar a caminhar aqui. Como a medida da peça inteira, né, é 80, então ele já está alinhado para estar desbastando. Ele vai vir daqui de fora em 80, né, ele não movimenta em Z, e sim ele movimenta em X. O X estava fora, né, da peça, porque ele estava dando 44. Quando ele entra aqui em 40, ele começa a desbastar. Até o ponto que ele falou aqui, menos 1,5. Mas por que, professor, ele foi para coordenada em x menos 1,55? Para garantir que ele vai desbastar tudo, tá? Se ele parasse no ponto zero, dependendo como a gente chama? Cada máquina ela tem aí o seu fator de erro, né? Para as coordenadas, né? Então, se a gente às vezes pedisse zero, pode ser que ela deixaria uma pontinha lá de material, porque a máquina tem uma folga, sei lá, sabe? Precisão, a precisão da máquina, encontrei a palavra, tá? Então a gente entendendo aí que pode ter um erro de precisão aí da máquina, a gente garante que vai ser desbastado tudo quando a gente passa a ferramenta do ponto zero e vai para um ponto além dele. No caso aqui ele deu um x menos 1,5. É bem pouquinho de diferença, tá? Entenda que o x ele está em diâmetro, então ele tem para os dois lados da linha de simetria. Então esse menos 1,5 está para os dois lados. Então seria aí 0,75, ok? E ele pede que seja feita aí um faceamento na velocidade de 0,3 milímetros por rotação, tá? Então aí ele caminha aí no avanço de 0,3, tá? Depois ele dá o comando G0 de novo, tá?
E aí ele já leva a peça de X para X36 e Z82. Então ele dá uma caminhada para trás, né? Ó, ele vai para o ponto 3, acho que aqui no caso. Tá? Ele não disse, mas deve ser aqui o ponto 3. Ele saiu daqui, fez um avanço rápido, ó, tem a linha aqui, é o ponto 3 sim, tá? O professor esqueceu de colocar aqui no comando, tá? Então, vocês estão vendo, o professor aqui, o que é isso daqui? Isso aqui não faz parte da programação. Isso aqui o professor está falando detalhadamente como cada comando está se comportando, ok? Eu vou dar um exercício que eu quero que vocês façam com suas palavras a mesma coisa que o professor está fazendo aqui, tá? Para dizer o porquê que você está usando cada comando, o que você quer que cada comando faça. Então, ó, o G0 ele vai sair desse ponto menos 1,5 de x e vai para o ponto 3 aqui, que é o posicionamento x36 e z82. Então tá 2 milímetros em z fora da face, ok? Vamos lá para o próximo bloco. Ele vai dar aqui o G42, que é a compensação de raio à direita. Ah, isso é legal. Então aqui ele vai dar compensação de raio, né? É o raio da ponta da ferramenta. Deixa eu ver se eu acho aqui um material que eu estou usando do catálogo, né, Home, que é a máquina que a gente está utilizando, que fala de compensação de raio, para ficar mais claro para vocês, tá? Deixa eu ver se eu encontro rapidinho, né, para não tomar muito da aula. Catálogo Home aqui. Achei. Caramba, professor, onde que está aqui? Turno CNC. Home, instalação, Fanuc. Eu tinha certeza que eu tinha aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui Home, rapidinho, para estar identificando. Achar aqui para vocês, para a gente conseguir achar rápido. Manual Home, achei. Eu vou ter, como eu tenho que dividir tela, eu vou ter que... Radicam, está na aula 3, material. Então vamos lá para a aula 3, material. Pessoal, peço desculpa, porque eu quero mostrar essa parte para vocês que eu acho muito, muito legal, tá? Tá passando, porque essa é a compensação de raio, ele tem aí uma peculiaridade, então eu vou mostrar para vocês como isso acontece, tá? Rapidinho aqui eu vou puxar esse manual. Onde está você, Franco Montoro? Disciplina sistemática, aula 2, material, tá na aula 2. Desculpa, vamos lá. Aula 2. Material. Manual Home. Aqui. Baixei. É que como eu tô aqui numa função de gravar pelo... Bom, mas vamos voltar lá. Já concluiu, foi rapidinho aqui. Então, vamos mostrar o manual e vou compartilhar já aqui com vocês, tá? Então, para vocês entenderem aqui no manual, eu vou até fazer uma procura rápido. Compensação de raio fica na folha 19. Então, vamos lá para 19. Vamos ver se consigo ir mais rápido aqui. Aqui, 19. Compensação de raio. Aqui. Ó, ele tem essas duas possibilidades, tá?
Porque, ó, ele tem, como a gente não pode bater na ferramenta, a gente tem esse ângulo do raio, né? Então a gente fala para ele da compensação, ó, sentido da execução não dentro de programação, cadê? Não, eu queria a outra. Aqui, G42. Então, a gente pode dar compensação do raio da ponta para a direita ou para a esquerda. No caso, a gente usou lá o G42, porque a gente vai vir de fora para dentro da peça. Então, a gente precisa dar essa compensação de raio da ponta da peça, né? Como que a gente está usando. Ó, se a gente usasse aqui o G, a gente pode usar para comando de desbastes e comandos internos. Então, a gente precisa dizer qual que é a compensação de raio, tá? Então, aqui para vocês entenderem, o G40 cancela a compensação de raio. Deixa eu ver, compensação de raio de ferramenta. Esse mesmo, era o 42. Ativa a compensação de raio. Aqui eu estou com catálogo home, tá? E essa função implica em uma compensação similar à função 41. Compensação de raio da ponta de ferramenta estando à esquerda da peça a ser usinada, vista em relação ao sentido do curso de corte. A função G41 é modal e, portanto, a G40 cancela, tá? Então, tá aqui, tá? E aqui, ó, ele dá uma nota, ó, para a compensação de raio ser efetuada com êxito, é necessário acessar a página offset, parâmetro, lista de ferramentas, e informar o raio e o quadrante da ferramenta, tá? Então, essas informações já foram informadas previamente, tá? Essa compensação de raio. Agora, você só pede para ele, né, um comando, no nosso caso, G42, que a gente precisa desse parâmetro da compensação de raio. Legal, pessoal? Então, vamos voltar lá para a apresentação, tá? Então, aqui. Então, se a gente pede G42, a gente já tem uma medida de compensação de raio aqui e ele vai entender, tá? Por quê? Porque quando a gente chegar aqui perto para desbastar, a gente precisa desbastar esse ponto. Se ele tivesse aqui reto, né, essa ferramenta tivesse reta, ela ia bater, né, aqui. Ela ia bater e aí a gente ia causar um acidente da ferramenta com o sistema de fixação da peça, certo? Então a gente precisa ter essa compensação de raio aqui, tá? Esse ângulo que está, onde a ponta de raio aqui está inclinada, a gente chama de compensação de raio. Legal? Entendido isso? Então vamos lá, para o G41, né, que é um movimento retilíneo, então ele vai partir das coordenadas anteriores que a gente estava, que era x36 e z82, ele vai partir agora para a coordenada z80, tá? E é já aqui, e, desculpa, fazer com avanço de 0,1. Ah, então, você pode fazer isso no comando G01, como a gente já mostrou nos exemplos passados. Ou você dá as duas coordenadas, ou você dá uma delas, né, e dá o avanço. O que ele está fazendo aqui no caso? Ele vai fazer aqui o caminho de chanfro, né? Então, primeiro ele vai, olha lá, ele dá a coordenada Z80, então ele estava na coordenada, ele vai manter o X36 e vai para o Z80. Então, ele está aqui, ó, X está no 36, tá? E Z80, então ele parou aqui nesse ponto, certo? Aqui, ó, no início do chanfro. E depois, como não alterou o comando G01, o G01 fica ativo, né? Aqui, ó, o G01 fica ativo. Então, você pode dar outras linhas só dando as coordenadas para ele. E ele vai, como o G41 é modal, ele vai executar até que chegue outro comando modal e cancele, ok? Então, olha lá. Então, ele vai começar G1, né? Vai para aquele ponto. Aí, depois, no bloco N120, ele vai fazer o chanfro, né? Ó, no N120, ele vai fazer o chanfro, tá? Que ele vai para a medida Z de 80, ele vai para Z78, e de 36 ele vai para 40. Então ele fez o chanfro. Depois ele vai fazer aqui no bloco
N 130, Z 60, então ele vai continuar no mesmo parâmetro anterior de X, que estava em 40, e vai fazer esse desbaste aqui, ó, até a medida que ele está aqui, que foi de 60, Z60. Depois, ele vai dar X54, então ele mantém a coordenada Z60 e parte do X40 para o X54. Ele faz esse desbaste aqui, tá? Desculpa, estou sem o laser, aqui, ó, nesse ponto, tá? E assim por diante, ele vai fazendo desbaste, até que ele chega nesse ponto, que aqui é uma interpolação circular. Então, neste ponto, a gente vai ter que chamar o comando, né, para fazer o arco, que é e anti-horário, que é o G03, tá? Então, G03 é anti-horário, G02 é horário, como a gente já viu, então ele vai fazer. E aqui ele está dando raio, então ele dá as posições finais e o raio para ele, ok? Fez esse ângulo, aí depois ele entra de novo no G01 para cancelar o G03, que são modais, faz esse faceamento aqui, tá? Aqui é o G01, ele vai partir do que ele estava desse ponto aqui, ó. E aqui, qual que é o raio daqui? É 80 menos 80, qual que é a medida? Ele vai para o Z32, tá? Aqui, ó, tá. Porque o 40 menos 8, ele vai para o G32, tá? E em X ele sai do 70, né, que ele estava. Cadê? Ele estava aqui. Desculpa. X, que é o diâmetro, ele parte do 70 para o 80, tá? Aqui ele estava no 70 e ele vai partir para 80. Isso, desculpa, o professor já está se confundindo, tá já cansado. Olha lá, ele estava no X 70 de diâmetro, que é aqui nesse ponto, tá? E ele vai partir para o X 80. Legal. Em Z, ele vai partir do 32, que é esse ponto aqui, né? Que é o 40 menos 8, que vai dar esse ponto aqui, e vai partir por 27. Ok? 27. E depois ele vai fazer o G40, que cancela a função prévia de solicitação de compensação de raio. Tá? Aí ele cancela aqui, no G40, ele cancela a compensação de raio, porque ele já desbastou aqui até esse ponto. E parou no 27, ele ainda não fez esse desbaste aqui, tá? Deixa eu ver aqui, 27 menos 8, que aqui era 32, depois ele partiu para o 27. 32 partiu para o 27, então ele está nesse ponto aqui. Ok? Aí ele vai, vamos para a próxima parte, ele vai para o comando G01, que ele vai dizer para ele que ele quer ir para o X85 com função de avanço 0,3, tá? Então ele vai para o X85, que é aqui fora da peça já, e com o avanço de 0,3. E G0, deixa eu entender uma coisa. 85 está aqui do lado de fora, e 0,3 foi G1, então ele estava desse ponto, o X80, e ele foi para X85, certo? G0 ele volta aqui pro ponto 0, que ele chama aqui de ponto 1, ok? E aqui ele finaliza. Então ele não faz esse ciclo de desbaste aqui, porque o tarugo já deve estar na medida, porque ele está preso na castanha, então não precisa fazer essa face aqui, entendeu? Então M30, fim do programa. Certo, pessoal? Nada de difícil, tá?
professor se deu uma emboladinha aí porque ele não tinha visto antes. Eu acabei de ver o e-mail de vocês dizendo que esse final de aula não tinha sido gravado. Eu estou gravando agora para vocês, tá? Desculpa se eu fui um pouco rápido. Se eu fui um pouco rápido, a gente tira as dúvidas na aula de dúvida, ok? E agora a gente vai mostrar o exemplo 5 que vocês vão fazer. Na verdade, exemplo 6. O professor errou aqui, né? Mas está chamando de 5, então está tudo ótimo. Tá? Eu quero que vocês façam a mesma coisa que o professor fez, tá? Mostre lá quais comandos você está usando aqui. Pode colocar tudo nesse comando, nesse quadradinho aqui, ó. Ou quiser aqui usar uma primeira linha aqui, ó. Falar, ó, N10, todas as funções preparatórias de tal, e explica aqui, ó, nas introduções, no que você está fazendo, tá? Eu estou dizendo aqui para vocês que os blocos que vocês possam precisar sejam até o N200, mas cada um faz um tipo de programa, tá? Se vocês quiserem usar mais do que isso, eu deixei aqui alguns quadradinhos para vocês utilizarem, mas eu acho que com 20 já está bom, tá? E eu quero que vocês façam essa peça aqui, tá? Usando todos os comandos que a gente já entendeu. Ó, a gente suponha que também aqui esteja aqui a ferramenta do lado de fora, tá nesse ponto. Ó, ele está dizendo aqui que a gente vai usar só uma ferramenta, ó, T0101, ferramenta de desbastes. Então você não vai precisar fazer troca de ferramentas, vai ser só uma só, né? Então eu quero que vocês façam esse exercício, ok? Bom, aqui eu estou mostrando como é feito, tá? Aqui é só como exemplo, feito no Fusion. Olha lá, a gente tem o sólido, né? A gente partiu desse desenho para fazer o sólido. E no final, quando a gente aplica todos os comandos do Fusion de manufatura, no final a gente pode pedir para ele que ele gere a lista de comandos, né, CN para a máquina. E perceba que é igualzinho como a gente está produzindo, tá? Tem muita coisa diferente. É lógico que no enunciado ele vai dar algumas informações de arquivo, né, que a gente não colocou, porque no nosso caso a gente não estava precisando dizer que era algum arquivo de computador, então só que ele deu esse início, mas o resto é da forma que a gente estava trabalhando, ok? Alguma dúvida? E nesse caso a gente trabalha com x, y e z, porque é um retângulo, é usado uma fresa aqui, está trabalhando numa máquina fresa, então só para vocês verem aqui que é bem próximo, ok? Também coloquei aqui um outro exemplo, tá? E o professor deixou todas as numerações erradas, eu vou arrumar e depois eu mando para vocês, tá? Aqui é um outro tipo, não é um comando home, tá? Só para vocês verem como que é feito, ó. Eu aqui dou a introdução do exercício, tá? O raio utilizado ao centro do arco e deve seguir a seguinte regra. A letra I relativa ao eixo X e a letra J relativa ao eixo Y. As coordenadas referentes ao centro do arco são incrementais relativas aos pontos iniciais do arco. Então, é o mesmo esquema da gente, né? A gente também partiu do centro do arco, né, para fazer, não era da origem, né? Eu esqueci de falar isso para vocês, mas para dar o comando, né, que faz arcos, o G02, o G03, as coordenadas secundárias, elas também vão trabalhar como coordenadas incrementais, tá? Então, e a linguagem que a gente está usando aqui de programação é o Renderham, acredito que seja isso, tá? Não sei qual que é o nome não, se vocês souberem, manda lá para o professor, fala, professor, falou errado, tá? Então tá aí. Então, para vocês entenderem, eu mostrei aqui a programação, tá? Também caminha na forma da ISO, tá? Mas é para uma outra máquina, tá? Então algumas coisas se alteram, ok? Então eu deixei aqui em amarelo os comandos que podem estar se alterando, ok? Legal, pessoal? Então esse é só um exemplo, se deem uma lida, segue o mesmo tipo de comando que o home, tá? Mas algumas funções são diferentes. Eu dei a lista aqui para vocês olharem, tá?
qualquer dúvida, passa lá o professor. E aqui está a programação, tá? De programação bem simples, bem resumida, o programador fez. Ele está dando uma programação principal, nesse tipo ele dá uma programação principal e a subrotina, né? E ele diz, ele dá um nome, ó, O500 e esse é O800, tá? Então, nesse daqui, ele... Vamos lá ver o que é o G17. Seleciona um plano de trabalho X e Y, tá? Porque a gente está aqui numa fresa, tá? É bem simples. Eu quero que vocês leiam, tentem entender e, tendo dúvidas, a gente tira para vocês também, ok? Receitinha de bolo. E aqui tá o exemplo 5, que é aquele exemplo lá onde vocês responderem, tá? Eu quero que vocês entreguem. Aqui eu vou mudar a data também e vou mandar para vocês com a nova data. Provavelmente eu vou dar aí mais 2 dias para vocês, tá? Além do dia 16. Hoje é dia... A gente está no dia 14, é isso? Eu vou dar lá para o dia 18 para vocês entregarem, ok? Então é isso, pessoal. Desculpem, ó, aqui eu também coloco uns videoaulas para vocês, tá? Falando aqui de programação CNC em ISO e telecurso. E, pessoal, tem vários videoaulas no YouTube para assistir, que são válidos, tá? Procurem de sistemas bom, procure da própria Home, da Fanuc, essas assim que são bem simples e bem fáceis de entender. Tendo dúvida, o professor está aqui para ajudar vocês, ok? Até a próxima aula. Desculpa novamente aí pela falha de gravação.